Como é que você está vendo o momento do... A gente tem vamos dizer assim, um dilema a ser resolvido, que a gente tem o digital crescendo fortemente, a gente vê, é mais simpático, é mais bonito, é mais, vamos dizer assim, interessante você falar do digital no H, né? Mas eu não canso de defender o estático, o grande formato, o mega formato. Eu curto pra caramba o formato grande, estático, que dá aquela imponência, aquela musculatura da marca. Pô, esse cara tá ali, esse cara é forte. Aí faz uma reflexão inicial aqui pra gente sobre... Ô, AJ, eu acho assim, óbvio que o digital chegou pra ficar e a evolução vai acontecer. Mas assim... As pessoas falam, não, porque vai acabar o estático. O estático não vai acabar nunca, meu amigo. Entendeu? Não vai acabar nunca. Como a progressão do jornal, da revista, do rádio, da TV, um não acabou com o outro. Óbvio, você diminui, então cada vez mais vai ter digital, cada vez menos estático, até por conta do quê? De produção, instalação, desinstalação, toda aquela burocracia, a animação, o vídeo mais bonito. Mas assim, se a gente for entrar no Brasilzão mesmo, inteiro, você considerar os players, hoje ainda o digital ainda é um percentual muito pequeno do tamanho, né? Então eu acho que assim, existem ainda clientes que gostam do estático, ainda existe a história de quero estar sozinho, gosto de estar naquele painel, naquela empena. Então eu na verdade, eu sou um apreciador da evolução e da mídia digital, mas sou também um apreciador muito grande do estático. O estático ainda a maioria das nossas campanhas, a gente tem clientes de varejos que ainda a gente faz no Brasilzão, onde ainda o digital ainda não chegou com força. Se você olhar os grandes players, os médios, players de tamanho médio, todos estão evoluindo, estão passo a passo indo, mas se você olhar o grande volume no Brasil das empresas, ainda é o estático que predomina. O outdoor de papel ainda tem muito, aí tem o de lona, aí você... Então assim, eu sou um apreciador de todos os tipos de mídia out of home, a gente é um defensor nato disso, né? Só fazemos isso, a gente acorda e dorme pensando no out of home. Mas o estático ainda... Mas você lá como planejador, você tem alguma análise desses números para ter um quadro desse universo? Porque, assim, o digital trouxe algumas coisas que o estático nunca terá. Mas também trouxe para o estático algumas coisas que o estático nunca teve. Exato. Por exemplo, as métricas de audiência, de qualificação de público, isso tudo está embarcado da mesma forma. A diferença é que no digital você contextualiza, você programaticamente você cria suas campanhas, cria os seus gatilhos, que no estático, dependendo do formato, você até consegue fazer. Né? Exceto a questão da produção, que você tem que rodar material. Mas a parte de instalação e desinstalação, Matheus, aqui é prova testemunhal. A gente troca uma lona de 300 metros quadrados numa vertical de uma parede em meio dia de trabalho. Sim, sem dúvida. Não, o que eu acho assim, o estático, ele, se você quer fazer uma campanha nacional Brasilzão, você não tem como fugir dele. Você não consegue chegar no Brasil inteiro sem não usar o estático. Sem não usar, porque assim, ainda não tem essa evolução toda no Brasil. Se você pegar os grandes players, ok, mas se você pegar o Brasil inteiro, você não consegue pegar. A defesa, a métrica, hoje as métricas, você falou das métricas, óbvio que o digital ajuda muito a programática, facilita, cria vida, a qualidade, cada vez mais tem um LED hoje de P1, P2, P3, que vai aumentando a qualidade e etc. Mas assim, hoje você tem métricas, por exemplo, que você consegue utilizar pelo lat long, independente se ele é digital ou não é digital. E a gente utiliza muito disso. Então a gente consegue montar uma defesa. Quando você monta um plano a nível nacional com um cliente que quer chegar nas pequenas cidades, você tem a obrigatoriedade de estar no estático. Não tem como. Eu tenho cidade ainda, Jota, que a gente faz carro de som, bicicleta, sim. Entra no boleto do condomínio, entra na caixa de pizza, entra no saco de pão. Diversas formas do out of home que a gente tem, que a gente ainda tem que se utilizar, porque ainda não tem outdoor.
Tem cidade que não tem o outdoor. Então, assim, uma realidade que a maioria não conhece. É uma realidade que a maioria não conhece. Então você vai ver cidade. Teve campanhas que a gente teve que fazer, criar um outdoor do zero. Que teve um cliente que pediu pra gente numa estrada de terra que tem um volume absurdo de caminhão que leva pra Transamazônica e que o cara queria fazer a campanha lá, mas você não tem nenhum fornecedor lá perto. Então o que a gente pegou um próximo que subiu um painel, né? Entendeu a legalização, subiu o painel, colocou a campanha no ar para aquela campanha. Então, cara, o Out of Home em si, você ainda precisa de um trabalho quando a pessoa quer atingir o Brasil inteiro de uma maneira diferente. E você não tem como fugir do estádio. Então, se você olhar no eixo Rio-São Paulo, nas principais capitais, os players que estão com maior relevância, ok, eles estão... Obviamente, com o digital indo para cada vez mais, 30%, 40%, 50% se tornando digital. Mas quando você vai para o resto do Brasil, que são todos os outros players no Brasil, se eu não me engano, houve um estudo aí que hoje, se você colocar total, não passa de 5% em digital. Então, ainda 95% ainda é estático, também cara. É esse número, 95% ainda é estático. Então, assim, como é que você vai fazer um planejamento de Out of Home robusto para você atingir o Brasil inteiro sem considerar o estático? Não existe. Não faz, cara. Ah, você tá nas grandes capitais? Beleza, aí você consegue ir. Mas na hora que você vai pro Brasilzão, você não consegue. Então, assim, como é que eu vou desprezar? É impossível. A gente ainda faz muito outdoor de papel, faço muito lonado, a gente faz muita coisa estática. Então, a gente é defensor também do estático, como somos apreciador também da tecnologia, do digital, da programática, das métricas e de tudo que pode vir a acontecer.